Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos também a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E hoje queremos mandar uma saudação, um abraço fraternal, uma saudação especial aos nossos companheiros de jornada do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica localizado no povoado de Planura Verde, no município de São Luís de Montes Belos. Então aqui estou mandando esta saudação, este abraço fraternal a estes companheiros que também estão utilizando este material que estamos produzindo para estudos, para reflexões. Então aqui mandamos esta saudação em nome da nossa irmã Narcisa Porto. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Então hoje aqui estamos chegando nesse dia 12 de agosto do ano de 2020 para estudarmos juntos mais um capítulo do livro Indulgência. Já estamos quase chegando ao final deste livro, já que ele tem 20 capítulos. Hoje estudaremos o capítulo de número 18. E o capítulo de número 18 tem um título bastante sugestivo, bastante interessante, porque Emmanuel nos diz, no título deste capítulo, que hoje é o dia. Então Emmanuel aqui nos traz reflexões belíssimas e profundas acerca daquele dia em que nós temos à nossa disposição para realizarmos ou iniciarmos um processo de transformação. O dia não foi ontem, o dia não será amanhã, mas o dia, sem sombra de dúvida, é hoje, é o aqui e o agora. Então, conforme Emmanuel aqui nos lembra, precisamos sim fazer esforços constantemente, conforme Jesus também nos fala, fazer esforços. Então, precisamos fazer a nossa parte nesse esforço, através desse esforço constante, para realizarmos este processo de transformação de que tanto necessitamos. Não é transformação para os outros, mas transformação para nós. Porque, via de regra, nós apontamos e mostramos para os outros receitas para realizarem, para que eles realizem processos de transformação. Mas quem realmente precisa realizar processos de transformação somos nós. O processo de transformação do outro é de responsabilidade dele. O meu é responsabilidade minha. O seu é responsabilidade sua. E assim sucessivamente. Mas lembramos que se trabalharmos conjuntamente nestas permutas de informações, nessas reflexões conjuntamente, um dando a mão ao outro nas suas fraquezas, nas suas necessidades, ajudando o outro a levantar naqueles momentos de queda, assim como nós aceitarmos também uma mão amiga, um braço amigo para nos auxiliar nestes momentos nossos de queda, sem sombra de dúvida que esse processo se tornará mais fácil, menos dolorido, menos traumático. Então Emmanuel, aqui ele começa dizendo o seguinte: ainda que te encontres inteiramente penhorado à justiça, prestemos atenção neste início de frase de Emmanuel, onde ele nos diz que ainda que nós nos encontremos inteiramente penhorados à justiça, à face dos débitos em que te resvalaste até ontem, lembra-te de que o amor infinito do Pai Celestial te concede a bênção do hoje, para que
possas solver, ou seja, quitar os seus débitos e renovar. Então aqui Emmanuel nos lembra que mesmo que nos encontremos ou que estivéssemos, conforme se diz no linguajar popular, atolado até o pescoço, em dívidas que tenhamos contraído ao longo da nossa trajetória, Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, o nosso Pai celestial, nos oferece sempre o dia de hoje, nos oferece sempre uma porta aberta para iniciarmos o nosso processo de redenção. Então é isto que ele nos fala, Deus nos concede a bênção do hoje, para que você possa, para que eu possa, para que cada um de nós possamos quitar as nossas dívidas perante a justiça divina e começarmos o nosso processo de renovação, de transformação, de iluminação espiritual. Aí ele diz o seguinte, que o penitenciário, na grade que o exclui do convívio doméstico, pode, por seu comportamento, gerar a compaixão e a simpatia daqueles que o observam, caminhando com mais segurança no retorno à própria libertação. Então aqui ele nos lembra que mesmo aquelas pessoas que se encontram encarceradas devido a atos equivocados que ela tenha ou que elas tenham cometido ao longo da sua trajetória, que de acordo com o seu comportamento ali dentro da prisão, igual ele fala aqui, ó, lá nas grades da prisão, ele vai gerar, de acordo com o seu comportamento, ele vai gerar a compaixão e a simpatia de outras criaturas que passarão a confiar nele, no seu processo de transformação, lhe dando mais segurança neste caminhar. E aí ele nos diz ainda que o enfermo que se encontra algemado ao catre do infortúnio, pelo respeito com que recebe os desígnios divinos, pode amealhar preciosos valores em auxílio e cooperação em favor da própria tranquilidade. Então aqui ele nos lembra daqueles que se encontram doentes, de todos nós que nos encontramos ainda nesse estado de doenças, algemados ao catre do infortúnio, que se nós aceitamos os desígnios de Deus com sabedoria, aprendendo as lições que precisamos aprender, sem sombra de dúvida que receberemos o auxílio e a cooperação em favor de cada um de nós e em favor da nossa tranquilidade para seguirmos adiante neste processo de transformação. E aí ele diz na sequência, já que ele falou daquele que está preso, daquele encarcerado, daquele que se encontra doente, aí ele nos diz que ambos, o prisioneiro e o doente, no esforço de reconquista, pela nobreza com que recolhem as dores das próprias culpas, estendem a outras almas os benefícios que já entesouram ou entesouraram no seu coração. E aí nós podemos lembrar quantas vezes nós já fomos visitar, tivemos a oportunidade de visitar pessoas doentes, pessoas, digamos, acamadas em hospitais ou nos seus próprios lares, que fomos lá no nosso, digamos assim, no nosso entendimento tão acanhado, fomos lá levar uma palavra de conforto, um abraço fraternal, uma mão amiga, naquela esperança ou tentativa de auxiliar aquele que se encontra acamado, e na verdade fomos nós quem fomos auxiliados. Observando o comportamento de tranquilidade daquela criatura, aquela resignação ali perante as dificuldades da vida, mesmo estando, conforme Emmanuel nos fala, algemado em uma cama, mas mesmo assim ele se comporta com nobreza, igual Emmanuel utiliza aqui, ó, esforço de reconquista pela nobreza, com que recolhem as dores das próprias culpas,
Aí ele estende o comportamento dessas criaturas, estendem até nós, as outras almas, aqueles benefícios, principalmente da resignação, que eles já conseguiram entesourar no coração. E aí ele diz o seguinte: lembra-nos da seguinte maneira, recorda assim que o dia de melhorar é este mesmo. O dia de melhorar, o dia que nós temos para nos melhorarmos, não é o dia de amanhã. Não podemos, de forma alguma, deixar para amanhã aquilo que nós precisamos e que podemos, temos à nossa disposição, na condição de oportunidade, para começarmos hoje, igual aquele ditado, não deixai para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. É por isso que Jesus nos disse, a cada dia, o seu próprio mal. Não deixemos para amanhã, porque amanhã teremos outros problemas. E se deixarmos os problemas de hoje para amanhã, os de hoje serão acumulados com o de amanhã. Então precisamos aproveitar essas oportunidades, mesmo nas formas de dificuldades. É por isso que ele nos diz, recorda assim, que o dia de melhorar é este mesmo, em que nos achamos, ou seja, é o hoje, é o aqui e o agora, uns à frente dos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e de luta. Então prestemos atenção onde ele nos diz que uns à frente dos outros, porque nós sabemos que cada um de nós, nesta imensa e infinita escada evolutiva, cada um de nós nos encontramos em um degrau. Um está à frente do outro, mas não estamos no mesmo degrau dessa escada evolutiva. É por isso que precisamos contar sempre com o auxílio de companheiros que estão à nossa frente e até mesmo companheiros que estão ali à nossa retaguarda, quase que ombro a ombro, lado a lado, observando o seu comportamento. Também iremos colher frutos de sabedoria daquele companheiro que já conseguiu essa sabedoria. Então ele diz que respirando o mesmo clima de regeneração, porque nós sabemos que nós, como nós até dizemos de forma equivocada, nós não estamos no mesmo barco. Cada um está no seu barquinho da vida. Nós podemos sim, como já falamos várias vezes, nós podemos sim e estamos todos inseridos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, e precisamos segurar firmes o leme da nossa embarcação para que possamos alcançar terra firme. Aí ele diz na sequência o seguinte: nem ontem, nem amanhã, mas agora. Então nós só temos o agora. Não podemos de forma alguma, conforme Chico Xavier nos fala, não podemos retornar no ontem para corrigirmos os erros que tenhamos cometido. Não podemos avançar no amanhã. Então nós temos à nossa disposição o hoje, o aqui e o agora. Então o momento é hoje, o momento é agora, o momento é o presente, por isso se chama presente, porque é um presente de Deus. Então só no hoje, no aqui e no agora, ou seja, no presente, nós temos condições de agirmos verdadeiramente, arregaçarmos as mangas e trabalharmos para realizarmos processos de transformação, para quitarmos dívidas do passado, já que não podemos voltar no passado, mas podemos hoje agir conforme nos diz o apóstolo Pedro, que o amor cobre as multidões de pecados. Então podemos agir hoje, no aqui e no agora, para cobrirmos esta multidão dos nossos pecados, preparando um futuro melhor, porque preparar o nosso futuro não é para o futuro, mas no aqui e no agora. Então ele nos diz que agora é o momento de levantar os caídos e os tristes. É agora. Não podemos voltar no ontem para levantar os tristes e os caídos. E aí ele diz, de amparar os que padecem o frio da adversidade e a tortura da expiação. Então é por isso que ele nos diz que nem é ontem, nem amanhã, mas agora. Só é no agora, só neste momento presente,
É que temos condições de levantar os caídos, de amparar aqueles que se encontram tristes, de amparar aqueles que se encontram adoentados, de acolhermos aqueles que se encontram passando frio pelas adversidades da vida e também nas torturas das expiações. Não é no ontem, não será no ontem nem no amanhã, mas no aqui e no agora. Aí ele reforça ainda. Agora é o instante de revelar paciência. Agora é o instante de revelar paciência. E aqui nós lembramos quando Emmanuel fala desta paciência, aquela paciência que nós precisamos trabalhar constantemente no nosso agrupamento familiar. E não estou aqui falando para vocês, porque eu me reconheço como sendo o mais necessitado de todos que aqui se encontram nesta sala virtual. Porque eu também tenho problemas de relacionamentos no agrupamento familiar, seja naquele agrupamento ali direto ou no agrupamento familiar de forma indireta. Todos nós necessitamos construir esta paciência, revelar a nossa paciência, porque a paciência que nós precisamos é exatamente exercitar ali junto com aqueles companheiros que Deus colocou ali do nosso lado para exercitarmos. Conforme constantemente nós falamos, o nosso companheiro Eudes também constantemente lembra disto, que via de regra nós falamos a Deus, pedimos a Deus, Senhor, me dê paciência. Estamos pedindo errado, porque Deus já colocou ali do nosso lado, e se colocar mais, como que iremos aguentar? Então já está ali para o nosso exercício de paciência, sem sombra de dúvida, a criatura, ou estão ali as criaturas que nós necessitamos, ou que precisávamos estar ali juntos, para este exercício, conforme Emmanuel nos fala, para revelarmos paciência com que os que se tresmalharam no erro. Então, aqueles que erraram, e nós constantemente também estamos errando, se nós precisamos construir, revelar a nossa paciência em relação às outras pessoas, é porque nós também precisamos que os outros revelem paciência para conosco, porque nós também precisamos de paciência. Da mesma forma que os espíritos amigos nos chamam a atenção em relação à questão da indulgência, em relação ao perdão, nós precisamos praticar a indulgência, praticar o perdão para com as outras criaturas, porque de indulgência e de perdão nós também necessitamos, nós também nos encontramos em processo de tratamento aqui na Terra. Todos nós nos encontramos ainda nessa condição de doentes, internados aqui neste imenso hospital que nós conhecemos com o nome de planeta Terra. Nós também, todos nós, com exceção daqueles médicos, daqueles professores que estão aqui para nos auxiliar, mas a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos, estamos aqui em processo de educação ou de reeducação. É por isso que ele nos chama atenção em relação à necessidade, ele diz aqui na sequência, cultivar humildade à frente do orgulho. Nós precisamos cultivar humildade à frente do orgulho e devotamento fraternal diante da insensatez. Então, quando nós agimos também com insensatez, nós precisamos do devotamento fraternal das outras criaturas, assim como nós precisamos agir com devotamento frente à insensatez daqueles companheiros de jornada. Aí ele diz, para encerrar esta mensagem, ele diz da seguinte maneira: ainda que tudo te pareça naturalidade terrestre, ou melhor, na atualidade terrestre, ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança, onde a treva e o desespero dominam. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo que nós estejamos vendo na atualidade terrestre apenas sombra e derrota, cadeia e desalento, ergamos a Deus
o nosso pensamento em prece, não pedindo a Deus para resolver os nossos problemas, não pedindo a Deus para tirar dos nossos ombros o peso da cruz, mas ele diz aqui que nós precisamos rogar a Deus forças para fazer luz e confiança. Então nós precisamos pedir a Deus forças para aprendermos as lições que precisamos aprender nestes momentos de dificuldades. E aí ele encerra dizendo: porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Então é por isso que ele dá o nome a este capítulo, hoje é o dia, porque se ontem foi a nossa morte através da queda, hoje é o dia da nossa ressurreição, a nossa abençoada ressurreição, ou seja, é o momento de ressurgirmos, nem que seja das cinzas, uma pessoa transformada, ou em processo de transformação, através daquele esforço constante, aquele esforço árduo, dia após dia, hoje nos esforçando para sermos melhores do que ontem, amanhã nos esforçarmos um pouco mais para sermos melhores do que hoje, e assim sucessivamente, até um dia, e com certeza todos nós um dia chegaremos a esta condição, aquela condição que nós encontramos lá no capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, onde nos fala do verdadeiro homem de bem, onde os espíritos amigos nos dizem que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é aquele que sabe, mas aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então precisamos sim fazer esforços, e o dia é hoje, para alcançarmos no amanhã esta condição do verdadeiro homem de bem, nesse sentido genérico, homem e mulher, o ser imortal na condição de um ser verdadeiramente do bem. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e colocarmos mãos à obra para realizarmos este processo tão urgente e necessário de transformação. E antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, a nossa fala, mais uma vez, direcionar aos nossos companheiros lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, no povoado de Planura Verde, no município de São Luís de Montes Belos, a nossa saudação e o nosso abraço fraternal. Paz a todos nós e até breve, meus irmãos. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram na tarde de hoje, em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações.